Olá pessoal, vamos trabalhar a aplicação do gradiente como direção de máxima variação. Definição: o vetor gradiente, gradiente de f de x, y, no ponto P0, x0, y0, é o vetor. A simbologia aqui é o gradiente, pode chamar até de grade, que é igual a df de dx na entrada I e mais df de dy na entrada J, obtido por meio do cálculo das derivadas parciais de f em P0. Teorema: se f de x, y for diferenciável em P0, x0 e y0, então df de ds u de P0 é igual ao gradiente de P0 vezes o produto escalar do gradiente de f em P0 e u. Propriedades: sabemos que a derivada direcional ela é igual ao produto dos dois vetores, vetor gradiente e vetor u, que é igual a norma, o produto das normas dos dois vetores vezes o cosseno do ângulo, que vai gerar e resultar no gradiente, na norma do gradiente vezes o cosseno do ângulo, onde θ é o ângulo entre os vetores gradiente e u, na condição de que θ tem que ser maior ou igual a 0 e menor ou igual a 2π. Então, se a derivada de f, que é a derivada direcional, é igual à norma do vetor gradiente vezes o cosseno do ângulo, concluímos que f aumenta mais rapidamente quando o cosseno é igual a 1. Ou seja, o θ é igual a 0. Isto é, quando o gradiente e o vetor u têm o mesmo sentido e direção. 2. F diminui mais rapidamente quando o cosseno do ângulo é igual a menos 1, que o ângulo é igual a π. Isto é, o vetor gradiente, o gradiente de f e u, ele tem a mesma direção e sentido contrário. Se u é ortogonal ao gradiente, então a derivada direcional ela é igual à norma do vetor gradiente vezes o cosseno de π sobre 2, que é igual a 0. Isto é uma direção de variação nula. Bem, mais uma informação aqui sobre o vetor gradiente. Além de fornecer a direção e sentido de maior crescimento, ele é perpendicular ao plano tangente à superfície de nível de f, x, y, z igual a k, que passa pelo ponto P igual a x0, y0 e z0. Aqui, ó. Aqui é o plano que tangencia a curva de nível e o plano tem o vetor tangente perpendicular a ele, ou o vetor tangente perpendicular ao plano. Escolhi aqui um exercício para a gente trabalhar utilizando o software
GeoGebra, que vai dar uma visualização a tudo que foi informado anteriormente, com auxílio de uma questão, né, que foi extraída do livro Um Curso de Cálculo, volume 2, o autor Âmbito Luiz Guidorizi, tópico 13.4, derivada direcional e gradiente. Esse exercício é o número 14. Suponha que t de x e y é igual, t é uma função, viu? Essa função aqui, ela é igual a 40 menos x ao quadrado menos 2y ao quadrado, represente uma distribuição de temperatura no plano XY. Admita que x e y sejam dados em quilômetro e a temperatura em graus Celsius. O indivíduo encontra-se na posição 3,2 e pretende dar um passeio. Vamos utilizar o GeoGebra agora. Antes eu vou iniciar o propósito da questão. A questão pede, a letra A. Descreva o lugar geométrico dos pontos que ele deverá percorrer se for seu desejo desfrutar sempre da mesma temperatura no ponto 3,2. O item B fala: qual a direção e sentido que deverá tomar se for seu desejo caminhar na direção de maior crescimento da temperatura? O item C: de quanto a temperatura se elevará aproximadamente caso caminhe 0,1 km na direção encontrada no item B? E o item D: de quanto decrescerá aproximadamente a temperatura caso caminhe 0,1 km na direção J? Aqui é uma pergunta, uma interrogação aqui. Vamos utilizar o GeoGebra para fazer essa questão. Inicialmente vamos organizar aqui a área, né? Vem em exibir, escolha a janela CAS, onde a gente vai colocar as derivadas, né? Para a gente encontrar as derivadas parciais e outras funções que a gente quiser. Se for utilizar outro tipo de função, você pode utilizar na janela CAS. Exibir novamente, eu quero que a visualização seja em 3D. Então, janela de visualização 3D. Aqui apaga aqui, eu vou utilizar essa aqui em 2D, né? Então, fica. Pronto, ficou essas três áreas aqui: a janela de álgebra, janela CAS e a janela de visualização em 3D. Aqui, três eixos, né? O eixo X, o eixo Y e o eixo Z. Inicialmente vamos o que? Aqui iremos em entrada e colocamos a função que a questão deu. T, né, de x, y é igual a 40 menos x ao quadrado menos 2y ao quadrado. Momento. Um erro de digitação. Igual. Esqueci de colocar o igual. 40 menos x ao quadrado menos 2y ao quadrado. Pronto. Aqui é a função da questão. Deixa eu afastar aqui um pouquinho mais para visualizar essa função toda.
Ela a questão deu ponto, né? Deu ponto, que é 3 e 2. É onde o indivíduo está. Então você vem aqui e também coloca o ponto. 3, 2. Aqui é a nossa função que foi dada. Olha como ela é. A área dela aqui, ó. Essa parte aqui. O ponto A, ó. Para encontrar o gradiente, né? É o vetor gradiente. Temos que fazer através dessa função aqui, ó. Fazer a derivada parciais da função t, x, y. Você vem aqui na janela CAS, derivada, abre uma série de links aqui de informações. Você clica aqui, ó, derivada expressão variável. Pronto. Aí você vai colocar isso aqui, ó, em função de x, porque é a derivada parcial, né? Então vamos colocar t parêntese, o x e o y, fecha parênteses, vírgula, x. Pronto. A derivada parcial encontrada em função de x é igual a menos 2x. Agora vamos encontrar a derivada parcial em função de y. Novamente aqui, derivada, expressão variável. Coloca a função, né? A entrada x, y. Fecha parêntese, vírgula, y. Então, enter. Pronto. Perdão. A derivada parcial em função de y, encontramos menos 4y. Selecionamos aqui, ó. Deixa eu colocar aqui essa f de x, a entrada, vírgula, pronto. Aqui também, que é uma função de 2 entradas, né? Então, momento. Pronto. Então agora a gente vai encontrar o vetor gradiente através das derivadas parciais que foram encontradas. Eu vou querer encontrar a primeira entrada do vetor gradiente através da função aqui, ó, do f de x, da função f. Aí aqui saiu, tá? Pronto. Então vou colocar f no ponto 3, 2. Pronto. A entrada do vetor gradiente, a primeira entrada é menos 6. Aí eu venho aqui a derivada parcial que eu encontrei em função de y, ó, e coloco aqui, ó, g no ponto 3, 2. Eu encontrei menos 8. Aqui são as entradas do vetor. Como o vetor gradiente foi encontrado através dessas parciais e só tem essas duas entradas, ele participa do plano 2, R2, né? Não em dimensão 3. Na entrada aqui, eu vou deixar o vetor gradiente. Vamos denominar o vetor gradiente como vetor W. W é igual a menos 6, né? A primeira entrada do vetor. A segunda entrada é menos 8. A terceira entrada do vetor é 0, né? É 0. Pronto.
Na janela caixa também eu posso colocar o vetor W para a gente visualizar. Aumenta aqui, viu? Organizar melhor, né? E vetor W, né? Que é o vetor gradiente. Vai ficar -6, -8 e 0. Aí é como ficou organizado. Deixa eu tirar essas grades aqui das funções g de x, f de x. Tirar essa grade aqui para visualizar melhor. Pronto. Encontramos aqui o vetor gradiente, ó. Deixa eu pegar aqui para melhorar a visualização ainda mais. Aqui, ó, gente. O vetor gradiente é esse vetor aqui, ó. É o vetor W. Que ele foi encontrado fazendo as derivadas parciais da função t que foi encontrada. Outra coisa aqui é encontrar a função, encontrar a curva de nível, que é a curva onde o indivíduo vai andar a partir do ponto A. Então, colocamos aqui, ó. A curva de nível é dado como t no ponto 3,32, né? Igual a função dada pela questão 40 menos x ao quadrado menos 2y ao quadrado. Aqui, ó, eu encontrei a curva de nível. Vou colocar aqui também na entrada para organizar melhor todos os dados que a gente está colocando aqui. Então vou colocar 3, né? 3, 2 igual a 40 Pronto, em vez de eu digitar anteriormente, eu só bastei clicar aqui, ó. Ela apareceu. Fixou na tela aqui, na janela da álgebra. Eu poderia digitar a função toda, que também ela apareceria aqui, ó. Mas como eu coloquei na janela cais para organizar, quando eu selecionei aqui, já apareceu lá, ó. É um cilindro. Ó, a curva de nível. Aqui, ó. Encontramos a curva de nível. A letra A comenta sobre isso na questão. O lugar geométrico dos pontos que ele deverá percorrer se for seu desejo desfrutar sempre da mesma temperatura no ponto 32. O indivíduo ele vai andar aqui, ó, sobre essa curva nesse formato aqui geométrico, que aqui é uma elipse, e aqui nesse trajeto que ele vai percorrer na sua caminhada, a temperatura vai se manter constante. Uma observação é que a temperatura nesse exato ponto aqui, ela é 23 graus Celsius. É 40 menos 17. Dá 23 graus Celsius. Agora, em relação ao vetor gradiente, que é o vetor que a gente encontrou, a gente vai encontrar também
qual a direção e sentido que deverá tomar se for seu desejo caminhar na direção de maior crescimento. A questão já deu, ó. O GeoGebra a gente já encontrou. O indivíduo vai caminhar. Deixa eu diminuir aqui essa curva a cor da curva de nível para visualizar melhor a parte interna. Diminuir aqui a intensidade, hein? Fica um pouco mais transparente. Pronto. Aqui, ó. O vetor gradiente, a direção que o indivíduo vai seguir para aumentar a temperatura é esse aqui, ó. A direção do vetor gradiente. Então, ele partindo desse ponto aqui, ele tem que se direcionar na mesma direção do gradiente, ó. Que é esse vetor W. A letra C da questão comenta aqui de quanto a temperatura se elevará aproximadamente caso caminhe 0,1 km na direção encontrada no item B. Aqui é uma pergunta que era para ser interrogação. Um pequeno erro de digitação, mas eu estou explicando aqui a vocês, então não vai ter uma confusão. Bem, aqui a gente vai encontrar aquela questão ali informou para a gente encontrar a maior taxa de variação do vetor gradiente, que é a derivada direcional, né? Quando o cosseno é igual a 1. Então, vamos utilizar a situação que é a raiz quadrada da soma de menos 6 ao quadrado mais menos 8 ao quadrado dentro da raiz. Aí você vai encontrar a máxima variação da temperatura em direção ao vetor gradiente. Então vai ser a raiz quadrada, né? SQRT, que é a função. No GeoGebra é essa aí, para encontrar a raiz quadrada. Menos 6 ao quadrado mais menos 8 ao quadrado. Poderia colocar o zero nisso, mas só que a entrada zero, né, não é necessário colocar. Então, dando um enter, ou seja, encontramos o ponto, né, em relação ao número, a quantidade de ponto não, perdão. Encontramos o resultado da maior taxa de variação é igual a 10 graus, né, Celsius por quilômetro. Como o indivíduo falou, né, no ponto XY é em quilômetro e a temperatura se medida em graus Celsius. Então vai ser 10 graus Celsius por quilômetro. Então a maior taxa de variação, ao ser alcançada a máxima na direção desse vetor gradiente, que é a derivada direcional, né, a maior taxa de variação, poderia ser a mínima se fosse ao contrário. Se fosse contrário ao vetor gradiente, seria a taxa mínima. Mas como está em direção ao vetor gradiente, a derivada direcional dá como maior taxa de variação da temperatura. Ou seja, a maior intensidade, né, que a temperatura chega. Então vai ser 10 graus Celsius por quilômetro. A questão D comenta que quanto decrescerá aproximadamente a temperatura caso caminha 0,1 km na direção J. Bem, a direção J encontramos que é
Partindo desse ponto aqui, eu explicando a letra D, o item D da questão, o vetor ele vai sentido, ó, ao J, que é esse sentido aqui que faz, ó. Aí sentido, ó. A entrada do vetor é 0 e 1, né? Tipo a base canônica, né, do R2. O J, né, é o R2. Eu coloquei aqui essa questão, a resolução dela, para fazer uma mini revisão rápida antes de terminar a explicação aqui. Aqui encontramos o ponto, né? O lugar geométrico do ponto em que ele deverá percorrer e desfrutar sempre da mesma temperatura. É isso aqui, ó, que é a curva de nível, formato de elipse. O item B, como a gente encontrou aqui no GeoGebra, é os vetores, ó, gradiente, o vetor gradiente, que aqui é as entradas. Nessa direção, a temperatura aumenta mais rápido, ó. Então, ó, caminhar na direção de maior crescimento da temperatura. O indivíduo vai caminhar nessa direção do vetor gradiente, nesse ponto menos 6 e 8. E o 0, né? Mas o 0 não é necessário colocar. O item B comenta que de quando a temperatura se elevará aproximadamente caso caminhe 0,1 km na direção encontrada no item B. Quando ele fala essa situação aqui, aproximadamente, nos itens que a gente falou agora, é porque é questão de trabalhar com limite. Então eu coloco aproximadamente. Aqui é o valor da derivada direcional, não é isso? Da derivada direcional. Então, através disso aqui que a gente vai encontrar a máxima ou a mínima, né? Dependendo do sinal que acompanha o vetor gradiente. Fazendo a questão aqui, pegou o vetor gradiente no ponto 32 e colocou em raiz quadrada, né? A raiz quadrada de menos 6 ao quadrado é 36, mais a raiz quadrada de menos 8 ao quadrado é 64. Somou 36 mais 64 é igual a raiz de 100, que é igual a 10. Então, a temperatura 10 graus Celsius por quilômetro. Então, vai aumentar 10 graus Celsius por quilômetro. O item D, ele fala do vetor, né? Se o indivíduo caminhar em direção, né, de J. Então, vai pegar o gradiente, né, que é a direção, no ponto 32, vezes o vetor, vezes a entrada de J, na direção do vetor J, entrada, né? Então, 0 e 1, as entradas, multiplicou as entradas, o menos 6 vezes 0 e menos 8 vezes 1, que deu o resultado menos 8 graus Celsius por quilômetro. Multiplicado, né? Como a questão fala que é 0,01 km, então você vai multiplicar isso aqui vezes 0,1 km, que é igual a 0,08 Celsius. Então a temperatura vai cair 0,08 graus Celsius. Pronto, finalizando isso, as informações passadas, a questão teve seu término, mas antes eu quero mostrar para vocês o que a gente fez, né? Aqui a gente encontrou a curva de nível, que é a curva que o indivíduo vai andar, que vai ter a limitação, onde a temperatura vai manter constante.
Aqui é a área, né, da função principal, né, a limitação que a função da curva de nível. Aqui é o ponto que a questão deu, 3 e 2. O vetor tangente o vetor gradiente, perdão, foi encontrado. A observação que eu queria falar com você é que o vetor gradiente é o vetor que ele fica somente no plano R2, ou seja, ele não participa do eixo Z, ele vai ficar sempre no eixo X e Y, na direção do eixo X e Y. Aí, ó. Então, essa é uma particularidade do vetor gradiente. Finalizando assim a nossa aula. Muito obrigado e até a próxima.